5 coisas muito importantes e muito sérias vão acontecer em 2025. Nessa madrugada, eu estive em oração, era quase 3 horas da madrugada, e Deus me chamou para orar. E então, algumas impressões proféticas começaram a saltar em meu espírito. E eu quero compartilhar aqui algo com você a respeito do Papa Francisco, a respeito do Donald Trump. Também tem algo aqui acerca do anticristo no cenário global, Israel e Oriente Médio, e também sobre a igreja brasileira. Eu tenho um aviso para a igreja brasileira, tá? Eu tenho algo da parte de Deus para a igreja brasileira sobre este ano de 2025. Eu quero começar falando aqui, primeiramente, que eu não sou vidente, sou um pastor cristão, evangélico, estou aqui fazendo a obra de Deus, pastoreando a igreja, fazendo a missão, e Deus, ele fala com os seus filhos, Deus fala com os seus servos, e eu creio que quando nós buscamos a Deus, Deus pode sim fazer saltar algumas informações dentro de nós. A primeira informação, ou o primeiro aviso, né, que eu quero compartilhar sobre esse ano de 2025, lembrando que aqui não são previsões como você vai diante de um vidente, né, e ele começa ali a fazer previsões sobre a sua vida, não é nada disso. São impressões proféticas, tá? E é importante deixar bem claro isso para que não haja nenhum tipo de entendimento errado acerca dessas palavras, tá? Primeiramente, tive uma impressão profética sobre o Papa Francisco de que esse ano de 2025 será o último ano do Papa Francisco vivo. E que neste último ano do Papa Francisco vivo, ele vai fazer tudo o que falta ainda, né, das atitudes que ele tem tomado para cumprir uma agenda global que está em andamento e o Papa faz parte disso, tá? Uma agenda desses últimos tempos. Ele vai fazer tudo nesse ano de 2025. Então, leis podem ser mudadas, algumas coisas na própria igreja dele, né, podem ser mudadas, atitudes na área política, atitudes universais envolvendo o Papa Francisco, vai ser feito de forma acelerada. Este será o último ano do Papa vivo. Tá? Então, foi a primeira impressão profética. A segunda impressão profética, antes de falar sobre a segunda, ainda na situação do Papa Francisco, nesses últimos dias ele abriu portais nas igrejas, né, portais no Vaticano, representando ali um jubileu, um novo ciclo, e esses portais, literalmente, é como o Papa abrindo o caminho para um novo tempo no cenário mundial, para a volta de Cristo, a manifestação do anticristo e a grande tribulação, tá? Vamos lá. Número 2, uma impressão profética sobre Donald Trump. Eu vi como 2 lobos brigando. Esses 2 lobos brigavam e um dos lobos, ele sobressaía em relação ao outro, tá? E esse lobo que estava tendo vantagem em relação ao outro representava Donald Trump. Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos nesse ano de 2025, ele vai ter sucesso em seus objetivos e vai fazer o que o governo anterior não conseguiu fazer, tá? Ele vai ser bem ousado. Eu tive uma impressão dentro de mim de que aquilo que o Lula se propôs a fazer no Brasil para cumprir uma agenda maligna, algumas atitudes, né, ter ali algumas ações a respeito do que ele acredita, do que ele estava proposto a fazer, e ele teve muita ousadia, porque ele sabe que seria o último mandato dele, assim também será com o Trump, tá? Tive uma impressão de que esse será o último mandato do Trump na presidência e que ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer, vai ter sucesso nas suas ações.
Número 3, sobre o cenário global para a manifestação do anticristo. Tive uma impressão profética de turbulências e caos na economia, não apenas economia do Brasil, mas economia mundial. Brasil e os países vão avançar com a moeda digital, tá? E esse será um grande passo para a chegada ou a preparação do caminho para a chegada do anticristo, a moeda digital, que vai vir até como uma espécie de solução futura para crises econômicas, tá? Também, número 4, Israel e o Oriente Médio. Sabemos que Israel e o Oriente Médio vivem hoje um cenário de muita guerra, muito conflito, tá? A paz em meio à guerra. Tive essa impressão profética em que os conflitos não vão acabar, a guerra não vai acabar, porém vai ter paz em meio à guerra. Aquilo que aconteceu em 2020, acordos entre Israel e outras nações, isso voltará a acontecer em 2025. Então, desde 2020 isso não acontecia. Agora vai acontecer em 2025, essa é a impressão profética que eu tive sobre esse novo ano envolvendo Israel e o Oriente Médio. Tá? Israel fazendo alianças com países, uma espécie de paz em meio à guerra, ok? Vamos lá. E número 5 e último, tenho uma mensagem para a igreja brasileira. Preste bastante atenção, eu preciso que você compartilhe, tá, este vídeo com milhares de pessoas, o máximo de pessoas que você conseguir para você compartilhar esse vídeo, porque esta mensagem para a igreja brasileira precisa chegar ao máximo de pessoas, ao máximo de cristãos principalmente, tá? Eu tive uma forte impressão profética a respeito de um avivamento nas igrejas locais, pequenas e médias. Por que isso? É como se Deus ele levantasse os anônimos para fazer, na verdade, aquilo que os famosos fizeram. Avivamentos nas igrejas locais. Esse avivamento na igreja brasileira em 2025 não vai ser causado por um pregador famoso ajuntando uma multidão como se fosse um grande show. Não. Vão acontecer milagres, sinais sobrenaturais, tá? Salvação de pessoas e arrependimento nas igrejas locais, igrejas pequenas, igrejas médias, porque Deus ele vai produzir um avivamento sem ídolos. Então não vai ter ali um pregador famoso, né, conduzindo um avivamento, mas vai ser um avivamento sem ídolos, tá? Vai ser literalmente, vai ouvir como pontos de fogo, tá? Estourando em vários lugares, igrejas como pontos de fogo, como se tivesse um mapa das cidades, dos estados, e fogo começasse a explodir como fogos de artifício, né? E avivamentos estourando nas igrejas locais, igrejas pequenas e médias, e não vai ter ali ídolos, né? Então, essa situação de ídolos em avivamentos, nos avivamentos passados, isso acabou prejudicando e contaminando a igreja. Tá? Infelizmente, avivamentos que aconteceram, começaram do jeito certo, começaram como algo muito bom, mas depois a igreja foi sendo contaminada porque passou a ter ídolos diante da igreja, e Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Então serão avivamentos aí nas igrejas locais sem ídolos, tá? E vai ter nesses avivamentos, né, salvação, arrependimento, e vão começar a acontecer milagres, curas criativas, tá? Então, partes do corpo, órgãos vão nascer, vão passar a existir ali na frente de todos, e também doenças sem cura vão sair das pessoas, tá? Isso nas igrejas locais. Geralmente, pessoas vão até aqueles grandes pregadores, aqueles grandes televangelistas, né, das igrejas, mega igrejas
de milhares, milhões de pessoas para poder receber a sua cura, receber o seu milagre, mas isso vai começar a acontecer nas igrejas locais, nos bairros, nas cidades, tá? Vai ser noticiado isso, vai ter sites, vai ter vídeos na internet anunciando isso, mostrando isso acontecendo, tá? Esse mover do Espírito Santo, esse avivamento da igreja local em 2025. E falando ainda sobre a igreja brasileira, eu tive uma forte impressão profética sobre um mover espiritual nos homens cristãos. Tá? Nos últimos anos, as mulheres tiveram um avivamento, né, um mover aí, movimentos entre mulheres tiveram um destaque no meio cristão, e agora em 2025 Deus vai levantar um movimento de homens tendo destaque, movimento de homens nas igrejas, tá? Vivendo um mover espiritual. E um aviso para pastores, você pastor, leve a igreja para a oração e o arrependimento. Tive uma forte impressão de que a igreja precisa voltar para a busca ao Senhor, oração e arrependimento. Infelizmente, muitos se perderam nos entretenimentos, mas Deus está dizendo, não é tempo de entretenimento, é tempo de verdadeiro avivamento. E isso envolve oração e arrependimento. Então, leve a igreja para a oração. É um tempo de mais busca, um tempo de oração, um tempo de estar próximo do coração de Deus, próximo do que Deus está falando, do que Deus está querendo para nós, tá? E, para finalizar, não tenham medo de alargar as tendas. Não tenha medo de crescer, de alargar as tendas. É um tempo onde o mover espiritual, tá? Um ciclo de mover espiritual estará acontecendo no Brasil. Então, essas foram as impressões proféticas que eu tive. E, como eu falei, não sou vidente, mas assim como eu busquei a Deus para saber a sua direção, né, para a nossa igreja local, a igreja que pastoreamos aqui, e Deus me deu alguma direção, Deus me deu, né, informações, direções específicas sobre a nossa igreja local. Eu também tive impressões proféticas sobre esse ano de 2025, tá? Eu peço que você comente aqui nesse vídeo, deixe aqui o seu like para que esse vídeo venha ter uma relevância e alcançar mais pessoas. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações e a qualquer momento eu volto com mais vídeos, mais informações para vocês.